Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio. Ei, coroste ambra mamá, so che de que tere mamá, de que tre mamá, so de bro, so, re que tere mamá. Ei, você pode orar um pouco em línguas, re mamá, so de que tere mamás, ei, che de que tere mamás. Rombra mama sore que tere mama mamas, rodere que tere mama mama chorere, ei dere que tere mama mama sore rorororororororo, ei re que tere mama mama chorere, ei ro, ei che de que tere mama sore que tere mamas, ei ro chorere. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua unção, pelo teu Espírito. Nós te agradecemos pela tua bondade, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse tempo profético na nossa igreja. Te agradecemos pelos ajustes, exortações, Pai, pelo consolo que o teu Espírito traz, Pai. Obrigado pelo que já foi feito, Pai, e pelo que ainda vai ser feito. Nós temos expectativas do Senhor, Pai, que coisas maiores virão sobre esse lugar, coisas maiores virão sobre essa igreja, coisas maiores virão sobre as nossas vidas, Pai. Nós temos a certeza nessa noite dos céus abertos sobre esse lugar, Pai, a tua palavra encontrando lugar nos nossos corações, a tua palavra trazendo a mudança, a transformação, Pai, que você quer. Que o teu nome seja exaltado nessa noite, que o teu nome seja adorado nessa noite, que você seja glorificado nessa noite, Pai, que você encontre lugar no nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia, amém, irmãos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Eita, rapaz, o negócio, a unção já está forte aí. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus é bom e nós estamos numa terça profética, um mês profético. Glória a Deus por isso. Inspirações do Espírito, irmãos. Direções do Espírito. Tudo que você faz sobre uma direção do Espírito não tem como dar errado, não. Sempre vai dar certo, irmãos. Quando você obedece, algo da parte de Deus vem sobre a sua vida, porque você está obedecendo. É simples assim que Deus faz, é simples assim que a fé funciona. E a gente precisa estar ligado nessas unções, irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre unção nessa noite, mas eu queria falar especificamente sobre a unção profética. Há um objetivo, irmãos, de falar sobre a unção profética, ensinar, edificar e preparar a igreja para o que Deus está trazendo. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que a unção profética vai se levantar no meio da igreja. Deus está levantando profetas no meio da igreja para trazer a vontade de Deus para esse tempo. Você sabia que o principal ministério de um profeta não é falar, trazer revelação, trazer palavra de sabedoria, não. O principal ministério do profeta, irmãos, é pregar e ensinar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Às vezes a gente vem com expectativas num culto, irmãos, num culto como esse, e a gente quer ver o mover de Deus, mas sabe que o Senhor tem me ensinado algumas coisas e eu queria dividir isso com vocês. O mover de Deus sempre vai acontecer pela vontade dele, irmãos. Não é pela nossa vontade, não. Vai acontecer no meio da nossa igreja quando a gente desejar. Amém, irmãos? E Deus tem a vontade dele para prevalecer nas nossas vidas. A gente precisa saber disso, porque às vezes, irmãos, nós estamos aqui em cima numa condição, no ofício do profeta, falando alguma coisa, exercendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, e às vezes a gente fica, não, mas tem que ter um mover, tem que acontecer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, se não acontecer mover nenhum, fique na palavra, porque a unção de Deus, ela não vai deixar de estar aqui porque não houve o mover de Deus. Amém, irmãos? Ela já está acontecendo.
Eu não sei se você está vendo, o mover de Deus já está nesse lugar nessa noite. Pode ter certeza que está movendo no seu coração. O meu coração está afogueado nessa noite, irmão, para trazer essa palavra para você. E sabe que você precisa estar debaixo dessa unção, reconhecer a unção, tanto do profeta quanto do pastor, porque as coisas vão acontecer, irmãos, quando você honrar a unção. Você vai receber da unção que você honrar. Ei, pega isso, irmão, você já ouviu isso, mas eu quero falar com a voz profética nessa noite. Você vai receber da unção que você honrar, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Os dons continuam em sua totalidade hoje. A gente tem escutado por aí algumas pessoas ministrando, irmãos, falando que hoje não existe mais o dom da profecia, não existe mais o profeta, não existe mais o apóstolo. Hoje em dia só existe o dom pastoral, que só existe o dom de mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não erra. Deus, no início de tudo, irmãos, Deus estabeleceu os dons dentro da igreja. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Se eu estiver falando muito rápido, você pode me parar, viu, irmãos? A unção vai pegando e a gente vai falando rápido. Vamos ver algumas coisas a respeito disso que estão falando por aí. Eu tenho visto algumas pregações, ministrações, pessoas falando, irmãos, que os dons de Deus pararam de operar na nossa época. Só operaram no início da igreja. Isso não é verdade, irmãos. A gente se baseia sempre pela Bíblia. A gente sempre tem que ir para a palavra de Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 diz assim: ora, os dons são o quê? Diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus quem faz por meio dos dons, irmãos. Não é o homem que escolhe qual o dom vai estar ativo ou não está ativo. Pula lá para o versículo 27. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus aonde? Na igreja. Pegou aí, irmão? A uns estabeleceu Deus na igreja. E para complementar o que eu estou tentando dizer a vocês, vai para Romanos 11, no capítulo Romanos 11, 29. Vamos para a palavra. Aleluia. Aleluia. Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então não tem essa história de que só tem hoje pastor e só tem mestre. Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. É o mestre, é o pastor, é o profeta, é o apóstolo, meu irmão, são irrevogáveis. Então não caia nessa ideia do diabo, porque a ideia do diabo é levar pessoas aos extremos. Elas deixarem de acreditar nos dons, ou então elas usarem os dons de forma errada. É isso que Satanás quer fazer. Mas você está na palavra. Amém, irmãos? Você não vai ser levado ao extremo. Você sempre anda no equilíbrio. Quando você recebe da unção, quando você recebe da palavra, quando você vai buscar na palavra as verdades. Não acredite em tudo que você ouve na internet, irmãos. A internet, ela é uma bênção por um lado, mas por outro lado também ela é prejudicial. Por isso, irmãos, que há um tempo de ensino chegando para a nossa igreja. Esses dias eu estava comentando com o pastor algo aceso dentro do meu coração para a questão do ensino para a igreja. E estudando sobre isso, irmãos, eu vi que realmente é uma coisa do Espírito, é uma coisa de Deus. A igreja, ela precisa aprender certas coisas. Então a unção profética, irmãos, é o poder de Deus em operação, assim como toda a unção de Deus. A unção, ela tem como sinônimo, o irmão Reagan, ele ensina isso, a unção, ela tem como sinônimo o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus e poder, que nós falamos aqui no início. Então todas as vezes que você vê na Bíblia escrito a respeito de poder, do Espírito Santo, é a mesma coisa que unção. Amém, irmãos? Sobre os profetas, irmãos, profetas são inspirados pelo Espírito. Eu vou repetir, profetas são inspirados pelo Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos, irmãos, os ministros de Deus estão sobre a condição de Deus, mas eles não estão operando no ofício em todo o tempo. Amém, irmãos? Isso é ensinamento para a igreja. Porque às vezes a gente pensa que o profeta, ele é profeta 24 horas.
ele está no ofício 24 horas, ele tem uma palavra de sabedoria 24 horas, ele tem uma revelação 24 horas, e não é assim que funciona. Profeta, ele trabalha inspirado pelo Espírito. A revelação da palavra de Deus, quando um profeta está falando, irmãos, ela vem por inspiração de Deus. A revelação, ela é diferente da palavra de sabedoria, ela é diferente da palavra do conhecimento. Ela é inspirada por Deus. E ela é diferente de uma profecia normal que algum irmão dentro da igreja, porque todos nós podemos profetizar, mas nem todos somos profetas. Amém, irmãos? Isso não faz você de profeta, mas quando chega para um profeta que tem o ofício do profeta, a revelação ela vem com algo a mais. Ela não é uma simples profecia, ela vem carregada da unção de Deus sobre aquela revelação. É assim que deve funcionar, irmãos. O Espírito Santo também pode entrar em operação, um profeta está aqui em cima ministrando para você, e a unção vem sobre ele, e ele começa a falar coisas que ele está ouvindo do Espírito Santo. Aleluia. Diga graças a Deus. Você está sendo levado hoje, irmãos, a um ensino para você entender como a unção profética, ela acontece dentro da igreja. E você vai entender no final porque você está ouvindo isso. Porque você precisa sim reconhecer a unção e você precisa interagir com a unção. Você precisa interagir quando você reconhecer, ei, algo profético está acontecendo, ei, a unção está vindo nesse lugar, ei, eu preciso participar disso, e você vai participar da maneira correta. Porque às vezes, irmãos, há a manifestação do Espírito e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, elas ficam paradas, elas ficam inertes e elas deixam de receber aquilo que a unção profética está trazendo naquele momento. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. Outra lembrança que eu vou trazer para vocês: profecias, elas devem ser julgadas. Você não julga os profetas, você julga a profecia. Amém, irmãos? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, se você quiser abrir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Falando ainda sobre a revelação, para que você veja que está dentro da palavra essas coisas. Aleluia. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O que eu estou falando para você, debaixo de uma unção profética nessa noite, está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo não vai falar nada além daquilo que a palavra de Deus ela traz. Amém, irmãos? O profeta ele tem que ter isso dentro do seu coração. A palavra tem a primazia na vida dele, sempre em primeiro lugar. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que profetas, como eu falei, ele precisa estar no ofício o tempo todo. Não, o profeta precisa estar na palavra o tempo todo. É a mesma coisa que acontece, irmãos, para você entender o que acontece com um pastor. Sobre a unção pastoral, sobre a vida de um pastor. O pastor, ele não é pastor 24 horas por dia, mas ele está à disposição do Espírito Santo 24 horas por dia. Amém, irmãos? O pastor vai lá num velório. Chega lá no velório, vem uma unção profética sobre o pastor. Uma unção pastoral sobre a vida do pastor, para trazer salvação naquele lugar, para trazer uma palavra de bênção, de conforto, de consolo naquele lugar. Você está entendendo, irmãos? Mas o pastor não está debaixo dessa unção em todo o tempo. O pastor está indo lá no hospital visitar alguém, ele chega naquele hospital, ele chega para conversar, ele começa a conversar, ele começa a trazer uma palavra, de repente vem a unção pastoral sobre a vida dele, ele vai colocar a mão sobre pessoas, pessoas serão curadas e abençoadas pela unção que há na vida do pastor. É assim que a unção ela opera no meio da igreja, é assim que a unção opera nos dons ministeriais, é assim que a unção opera na vida dos profetas, é assim que a unção opera, e a gente precisa saber identificar essas coisas. Diga graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Ele não quer, irmãos, que a gente seja leigo nessas coisas. Continuando aí no versículo 30, diz assim: se porém vier o que? Revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Está aqui falando a respeito de julgar a revelação, e se vier a revelação por outro, que os outros se calem. A revelação, irmãos, ela vem na vida dos profetas, não é porque o profeta quer, é porque Deus traz, assim como a palavra de sabedoria. É perigoso para um profeta querer forçar alguma coisa. Sabia, irmãos? A gente precisa aprender a andar sobre uma direção do Espírito. Imagina eu chegar aqui, eu começar a pular, fazer algumas coisas que você vai ver que está na carne. Não está sendo dirigido pelo Espírito. Aquilo é perigoso para a minha vida e para a sua vida.
Então, irmãos, você não precisa ficar preocupado se não está tendo manifestação do jeito que você espera, não. Ah, não está tendo o Tony pulando ali, o pastor não está pulando. Ei, como eu disse no início, a unção está operando. A unção está operando. Aprenda alguma coisa no Espírito, aprenda alguma coisa pela unção profética, pela unção de quem estiver aqui em cima, irmãos. A gente precisa aprender a identificar essas coisas. Deixa eu colocar mais para cima aqui. De vez em quando o computador ele não quer me obedecer, não, mas está tudo bem. É errado a gente pensar que o profeta não faz nada a não ser profetizar ou trazer revelações, palavras de conhecimento e sabedoria. Irmãos, isso são instrumentos do ofício do profeta. Mas como eu disse, o profeta não precisa estar esse tempo todo, em todo o tempo, trazendo palavra para ninguém, não. Sabe, irmãos, que Deus tratou isso comigo? Porque vinha no meu coração, às vezes, que eu tinha que dar palavra para as pessoas. Eu tinha que exercer o meu ministério trazendo palavra para as pessoas. E o Senhor tratou comigo, e graças a Deus pela unção pastoral, que é o governo da igreja para isso. Amém, irmãos? Quem controla o profeta ali, sabe quem é? Quem dá um freio no profeta é o pastor. Sabia disso? A função, a unção pastoral sobre a vida do pastor Wellington vem para trazer correção e ajuste quando necessário, para que a gente cresça corretamente, para que a gente não ande falando besteiras e fazendo besteiras. O nosso ministério ele é sério, irmãos. Há um cuidado dentro do ministério em não colocar neófitos, aqueles que não têm experiência, aqueles que são novos na fé, dentro do ministério, justamente por causa disso. Ele pode ser enganado e pode enganar pessoas. Então há o cuidado. E eu sempre achei o seguinte, não, eu preciso desenvolver o meu ministério, eu preciso mostrar que eu estou num ofício de profeta, eu preciso mostrar que eu tenho um chamado. Não, irmãos, eu aprendi que eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que ficar dando palavra para ninguém. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se você for parar e observar o nosso ministério, irmão, você não vê profeta descendo e dando profetada para lá e para cá, não. Há um zelo, há um cuidado, irmãos, e a gente precisa entender essas coisas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não precisa ou não devesse desejar as manifestações do Espírito. A gente tem que desejar, a gente tem que criar expectativas nessas coisas. Mas a gente tem que fazer tudo sobre uma direção do Espírito. Amém, irmãos? Você vê que Duda veio aqui e falou de um jeito, falou de uma maneira, sabe, eu entendendo sobre a unção profética, irmãos. Eu observando aquilo, sabe que tem horas que você precisa observar. Começou essas observações minhas sobre a unção, quando o pastor Marcos Honório esteve aqui naquele sábado. Irmãos, como foi poderoso aquele culto. Eu vi a unção de mestre, como é que a unção de mestre opera ali, sabe? Trazendo consolo, trazendo conhecimento, trazendo a resposta. Uma coisa leve, uma coisa do Espírito, uma coisa que te dá vontade de você passar a noite inteira ouvindo ele falar, irmãos. Eu não sei se aconteceu só comigo. E aí eu comecei a falar, rapaz, olha, tem algo na unção aí. E eu tenho que começar a prestar atenção na unção. Duda estava ministrando aqui naquela terça, e eu estava ali tocando e prestando atenção no que Duda estava falando. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o vaso, é a mensagem. Às vezes a gente está olhando para quem está lá em cima. Por isso que o pastor não colocou aqui, ó, que terça-feira vai ser fulano, na outra terça-feira vai ser Beltrano. Não, é surpresa para você. Porque você tem que estar aqui por causa da palavra de Deus, por causa da mensagem que está ali, irmãos. E eu prestando atenção em Duda. E eu estava vendo a Duda se movendo ali no ensino, na palavra, e foi poderoso naquele dia. Na terça-feira passada, a Camila estava aqui, Camila mais agitada daquele jeito, e para lá e para cá, e solta a palavra aqui, solta a palavra ali, e glória a Deus por essas coisas. Lembrei de Janaína Albuquerque falando de Natan Rufino, quando começou a discipulá-la, porque ela estava entrando no chamado dela, e ele disse para ela o seguinte, que o chamado profético, ele não tem que ser igual de todo mundo. É que nem uma comida, irmão, com um tempero. Você come um arroz hoje, se eu vou na casa de outra pessoa, vai ter outro tipo de tempero, é ou não é verdade? A carne vai estar temperada de outro jeito, o arroz vai estar temperado de outro jeito, mas não deixa de ser arroz, não deixa de ser carne, é ou não é? Gostei da analogia, irmão, porque é isso no profético, é isso. Não é você simplesmente pensar que todo profeta tem que estar aqui pulando e gritando e se movendo, não, tem que estar ali que nem... Não, irmão, não tem que ser assim, não. Você precisa discernir sobre essas coisas. Você precisa aprender sobre essas coisas. A unção de Deus, ela não vai deixar de alcançar você porque algo não aconteceu segundo as suas expectativas. É segundo as expectativas de Deus. Eu tenho certeza no meu coração, pela unção que está se movendo em mim aqui, que você está recebendo algo nessa noite.
que você está aprendendo algo. E tem que ser leve, irmãos, não tem que ser pesado. Pode acontecer, irmãos, como aconteceu no sábado, eu estava aqui com o pessoal do louvor e eu falei assim, não, vamos fazer uma consagração, e aí não veio todo mundo. Eu falei assim, irmãos, tem dentro do meu coração de impor as mãos sobre vocês. Mas como faltaram algumas pessoas, vamos deixar para a próxima vez. Ah, irmãos, sabe, a chapuletada foi grande. Porque de repente o Espírito veio sobre aquele lugar. A unção veio sobre aquele lugar. E nós sentimos no nosso espírito de começar a orar em outras línguas. Quando começamos a orar em outras línguas, o Espírito veio, o Espírito se moveu. E eu impus as mãos sobre eles. E a glória de Deus desceu naquele lugar. Porque a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser dessa maneira, tem que ser assim. Porque senão não vai funcionar com um, não vai funcionar com o outro. Irmão, sinto muito por quem não foi. Porque quem foi, recebeu. É assim. Eu, como homem, eu não queria, porque eu queria abençoar as outras pessoas, mas Deus tinha algo para fazer aquilo naquela tarde. Características que você precisa ver quando a unção profética chegar nesse lugar. Eu estou falando de mim, dando exemplos de mim, irmãos, não é para me mostrar para vocês, não. É para dizer a vocês que eu estou sendo disciplinado nessas coisas pelo Senhor. Amém? E quando eu falo disciplinado, é ensinado, não é que Deus está brigando comigo, não. Eu ficava no meu coração que uma das características, irmãos, que tem na vida profética, é a imposição de mãos. O ofício do profeta, ele tem isso, a imposição de mãos. E eu não entendi aquele ímpeto que eu tinha de colocar a mão sobre a cabeça de pessoas. Porque você vai sabendo das coisas, irmãos, gradualmente. Deus vai fazendo você crescer gradualmente. Deus não lança tudo sobre a sua vida de uma vez e diz assim, ó, vai ser assim, pode fazer desse jeito aqui que acabou. Não, irmãos. Deus trabalha no seu coração, Deus trabalha nas suas atitudes, Deus trabalha ensinando você. Diga graças a Deus. É assim que funciona. E eu ficava sem entender por quê, pai, que eu sinto essa vontade de botar a mão na cabeça de pessoas e abençoar pessoas. Isso faz parte do ofício profético, do ofício do profeta. Certo dia eu estava orando ao Senhor, já sabendo do meu chamado, mas tem aquele momento, né? Pai, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida, é isso mesmo, Pai, é isso mesmo, esse é o meu chamado. E o Senhor me traz a lembrança das coisas que Ele estava fazendo. Outra característica do ofício do profeta são os dons de curar. Aleluia, 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 aleluia. Os dons de cura. Sabe, irmãos, que quando eu estava estudando sobre essas coisas, veio um alento no meu coração. Porque a gente tem receio, irmão, de fazer as coisas erradas. A gente quer agradar a Deus, amém, irmãos? Só que aí Deus vem e mostra para você, olha, você está no caminho certo. Foi eu que coloquei na sua vida. Foi eu que te dei. E é para você andar desse jeito, e é para você fazer isso. Amém, irmãos? E eu entendi que o profeta, ele impõe as mãos sobre pessoas para abençoar pessoas e para curar pessoas. E o profeta, ele pode curar pessoas pela imposição de mãos e ele pode também, de outras formas, curar pessoas. Você lembra de Naamã na Bíblia? Você lembra daquela menina judia que falou, oxalá o meu Senhor tivesse diante do profeta de Samaria, que ele o curaria da sua doença. Resumindo a história, Naamã foi para lá. Antes dele chegar, o profeta já sabia no espírito que ele estava vindo, mandou o servo dele, vai lá e disse para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ah, mas não vou mergulhar no Rio Jordão, eu pensei que o profeta viria, se poria diante de mim, imporia as mãos sobre a minha cabeça, oraria ao seu Deus e me curaria. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem a mente às vezes programada para as coisas serem do nosso jeito. E nem sempre vai acontecer do seu jeito. Vai acontecer do jeito de Deus, irmãos. Aí Naamã, falaram para ele, mas meu Senhor, se fosse outros dias o Senhor não faria. Ele teve que se submeter àquilo que Deus tinha falado através do profeta. Porque a palavra que chegou para Naamã não foi do profeta, foi através do profeta. Deus disse para Naamã, vai lá e mergulhe. Ele mergulhou 7 vezes. O que aconteceu com a pele dele? Ficou totalmente curado. Um profeta, ele nunca deve fazer além daquilo do que a palavra de Deus mandar. Faça o que Deus mandar. Se Deus mandou impor a mão, vá lá e imponha. Se Deus mandou você declarar uma palavra sobre a vida daquela pessoa, declare. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não faz distinção de pessoas. Amém, irmãos? Se você vê uma palavra sendo recebida por alguém aqui, palavra de cura, se você está doente, irmãos, pegue para você em nome de Jesus. Amém?
É assim que funciona da unção, irmãos. Certa vez nós estávamos orando, temos uma oração online e havia uma pessoa que ela não disse nada para mim. Ela estava com um determinado problema, estava com um problema nos ovários, não falou nada, e a gente orando, e de repente a unção veio. Sabe, irmãos, é a unção, quando ela vem na vida do profeta, é nítido. O profeta, eu falo como profeta, Duda é profeta, sabe o que eu estou falando, Vânia sabe o que eu estou falando, minha irmã sabe o que eu estou falando. É perceptível uma unção, é diferente. E não, no meio da oração, a gente orando ali pelo telefone, e orando, e orando, e orando, e orando, de repente, irmãos, a irmã começou a rir. E veio uma palavra de conhecimento ao meu coração. E eu declarei sobre a vida daquela irmã. Ela não estava do meu lado, eu não impus as mãos sobre a cabeça dela, mas a unção profética trabalhou. No outro dia ela me falou assim, fiz os exames e deu positivo. Vou fazer os exames de novo. Fez os exames novamente, totalmente limpo, sarada e curada. A imposição de mãos, irmãos, ela vai sempre acompanhar o ministério do profeta. E o profeta, ele precisa perceber uma coisa, ele sempre precisa falar o que Deus diz, irmãos. Sabe, eu estudando sobre essas coisas, o Senhor me trouxe 2 versículos que eu queria trazer para os irmãos aqui. Abre comigo Jeremias no capítulo 1, no versículo 4. Jeremias 1, 4. O Senhor tratando comigo essas coisas que eu não tenho que estar nem preocupado, nem agitado. Eu tenho que seguir a unção, eu tenho que seguir aquilo que Ele diz a mim. Jeremias 1,4 diz assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Deus não estava dizendo para Jeremias aqui, você vai para lá e você vai impor as mãos, e você vai mover o Espírito, e você vai fazer isso e aquilo outro. Não, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Essa é a função do profeta, é falar o que Deus mandou ele falar. É fazer o que Deus mandou ele fazer. Amém, irmãos? Jonas capítulo 3, versículo 1. A gente está em terça profética, irmãos. A gente está falando aqui a respeito dos dons proféticos, mas isso também vale para todos os ofícios. Pastor, apóstolo, mestre. A gente está aqui para falar a palavra, pregar a palavra. Sabe, irmãos, que a gente precisa ter esse entendimento, que a palavra ela precisa ter primazia em tudo. A gente precisa estar na palavra em todo o tempo. Sabe, irmãos, porque muita gente pede revelação de Deus. Deus fala comigo. Pai, o que eu tenho que fazer? Irmão, vá para a palavra. É o primeiro lugar que Deus vai falar com você. É ali que vai chegar as revelações que vão saltar aos seus olhos, irmãos. O que você precisa fazer. A gente não pode estar vazio da palavra não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas 3:1 diz assim, veio a palavra do Senhor a segunda vez, isso já a segunda vez falando com Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Proclama a mensagem que eu te digo. Sabe, irmãos, nós estamos entrando num tempo em que os profetas vão falar aquilo que Deus está dizendo de uma maneira mais forte, mais evidente. A gente precisa estar ligado, irmãos, nessas coisas. Aleluia. Outra coisa que as pessoas pensam, irmãos, a respeito de profetas, que profetas devem saber sobre tudo e sobre todos. Acha que o profeta tem que botar um turbante na cabeça, botar uma bola de luz em cima da mesa, porque só fala isso, né? Ser um vidente. O profeta no Antigo Testamento ele era tido como vidente. Hoje em dia não é vidente, é profeta do Senhor. E o profeta continua atuando, irmãos, do mesmo jeito que lá no passado, ouvindo Deus e fazendo a vontade de Deus. E a gente precisa estar atento a essas coisas.
Não fique buscando profecias, irmãos. Não fique buscando irmãos para poder dar uma palavra profética para você. É interessante essas coisas, né, irmãos? Vamos orar, vamos lá na terça-feira orar. Vamos. Amém, glória a Deus. Vamos lá para a terça profética. Glória a Deus pelos profetas, glória a Deus pela terça profética. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade de Deus para a sua vida é que você aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Aprenda a falar com o Espírito. Se você recebeu uma palavra profética que não foi muito boa, quando você ouviu, Deus ele sempre vai ajustar quem Ele ama. É o que diz a palavra dele. Quando Deus fala alguma coisa para nos ajustar, Deus não vai nos condenar, irmãos. Palavra de profecia que traz condenação para você não vem de Deus, não. Porque Deus não vai contra a sua palavra. O que está escrito em Romanos 8:31, se eu não me engano? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus ele não condena você, irmãos. Deus pode trazer você para um ajuste, Deus pode trazer você para perto dele, pode cuidar de você, mas Deus não vai te acusar, Deus não vai te condenar. A palavra profética não é para isso, irmãos. Ela vai te exortar, ela vai te consolar e ela vai te edificar. Então não busque, irmãos, em profetas não. Se você receber alguma palavra que você falou assim, rapaz, será que é Deus mesmo? Eu aprendi uma coisa, irmãos, aquilo que eu ouço, eu coloco diante do Senhor. Pai, é você mesmo, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo que o Senhor quer falar comigo? Se o Senhor não me responder nada, irmãos, eu lanço no lixo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Agora, se realmente Deus falou, Ele vai confirmar o que Ele falou. Pode ter certeza no seu coração que isso vai acontecer. A palavra profética, aquilo que é liberado pela boca dos profetas, ele tem que vir para edificar a sua vida, não para te derrubar. Não é esse o intuito. Eu gosto de ler o irmão Reagan, irmão, falando sempre que ele tomava muito cuidado, até mesmo em dar uma palavra de sabedoria para as pessoas. O temor que ele tinha em falar as coisas para as pessoas. Às vezes Deus falava com ele, ele orava uma, orava duas, orava 3 vezes. Sabe o que se chama, irmãos? Cuidado. Cuidado. Deus não vai trazer uma palavra profética para você para te envergonhar no meio da igreja. Quando Deus tiver que falar com você, Ele vai falar com você. A palavra vai chegar para você. A palavra vai chegar aos teus ouvidos. Nenhuma profecia é para crescimento de pessoas, para nome, para dizer que é o bambambam. Toda a profecia, toda a palavra é para glorificar o nome de Jesus. O ofício do profeta é para glorificar o nome de Jesus. Não é para promoção pessoal. Não é para dizer eu sou o bambambam. Olha como o Tony é, olha como o Tony fala, olha as coisas que o Tony está falando. Não, irmãos. O ofício profético não é para isso. Como nós falamos nesses dias, o Senhor está levantando profetas, irmãos, para trazer a verdade. Aqueles que vão falar a verdade, principalmente para os lá de fora. Aqueles que não têm medo, aqueles que não têm vergonha. Aqueles que não aceitam o pecado, que não se assentam à roda dos escarnecedores, que não suportam o pecado, que não querem o pecado. Aqueles que querem se santificar. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente que pergunta, né? Certa vez eu estava em um determinado lugar, veio uma palavra de sabedoria. Eu cheguei para uma pessoa e dei essa palavra de sabedoria, e a pessoa concordou na hora. Aí tinha uma pessoa do lado dela. Aí chegou rindo para mim. Não tem nenhuma palavra para mim também, não? Eu respirei fundo. Falei, irmã, vai orar. Eu digo que o Senhor tiver uma palavra para você, Ele vai te entregar. Pode ter certeza, mas hoje não. A igreja precisa ouvir isso, irmão, sobre o ofício do profeta, sobre essas coisas por causa da unção. Deixa eu falar uma coisa para você. Como nós falamos no começo, você vai ter da unção que você honrar.
E foi algo que o Espírito trouxe ao meu coração. A gente precisa honrar as unções que tem dentro das nossas igrejas. Não somente na vida do pastor, não somente na vida de um ministro que está aqui em cima, mas de todos os ministros, de todos aqueles que estão incumbidos de levar a palavra de Deus. Sabe que é vontade de Deus, irmãos, que haja esse tipo de honra no meio da igreja? Você precisa honrar os seus líderes. Você precisa honrar aqueles que estão acima de você. Porque antes de ele ser o seu líder, há uma unção específica de Deus na vida dele. Não fale dos seus líderes. Não fale do seu pastor. Não fale dos ministros. Não fale dos seus irmãos. Honre a unção, irmão. Você pode até não concordar, mas honre a unção, porque foi Deus que colocou ele naquele lugar. Se você fosse melhor do que ele, você estava no lugar dele. A igreja ela precisa trazer isso de volta, honrar os seus homens de Deus, honrar as mulheres de Deus. Honrar, e como é que você honra, irmão? É você ouvindo e recebendo a palavra que está saindo da boca deles. Não fique preocupado, irmão, se está certo ou se está errado. Vá para a palavra de Deus, ver se está certo ou se está errado. Ore e coloque diante do Senhor se você ficou ofendido com alguma coisa. Hoje as pessoas estão ofendidas, não é por causa do homem, é por causa da unção. Porque às vezes a unção está em operação aqui em cima para trazer uma palavra de exortação. Mas as pessoas estão cheias de mimimi. Não pode falar assim comigo. Eu vou para outra igreja. Eu vou sair daqui porque eu não sou obrigado a ouvir essas coisas. Só que se esquece que debaixo aquele pastor está debaixo de uma unção, aquele ministro está debaixo de uma unção. E se você está aqui nessa igreja é porque você precisa receber dessa unção. E eu digo uma coisa aqui pelo Espírito profético, irmãos. Aqueles que saíram estão voltando. Eles saíram porque eles não reconheceram a unção, olharam para o homem, mas a unção vai trazê-los de volta. Honre a unção, irmãos. Eu vi isso com o Marcos Honório, o pastor Marcos Honório aqui em cima, ele ministrando, e eu honrando a unção, eu recebendo da unção. Irmãos, como eu fui edificado. Aí chega lá a Duda falando, aí chega a irmã Camila, aí chega o pastor no domingo aqui falando, Tiago ministrando aqui na quinta-feira. Poderoso, irmãos, palavra poderosa, simples e poderosa. Mas você só vai receber algo, irmão, quando você estiver se sujeitando a essa unção, honrando essa unção, se sujeitando a ela. Para de olhar para as pessoas, para de olhar para os homens, irmãos. Receba a mensagem. Nessa noite você está sendo instruído, irmãos, ouvindo sobre o ofício do profeta, para que você entenda, quando o mover de Deus acontecer, que você também participe dessas coisas. A irmã Nancy do Freire, ela falou algo interessante, que ela e o marido dela na igreja ensinavam as pessoas quando eles não sabiam se mover com o Espírito. Eu achei interessante, irmãos, porque é verdade se você pensar. Ela falou o seguinte, olha, ensinava para as pessoas na igreja, quando você vê o ministro lá se movendo no Espírito, se ele está cantando, cante, se ele está rindo, ria também, se ele está dançando, dance também, se ele está correndo, corra também. Parece uma coisa louca, não é verdade? Mas é que nem a história de Naamã. Eu pensei que seria dessa forma, era melhor desse jeito, ela é melhor dessa maneira. Mas o milagre só aconteceu quando ele fez aquilo que ele não queria fazer, que parecia uma loucura. Diga graças a Deus. Pode parecer loucura, irmãos. Alguém chegar aqui nem um maluco que sai correndo no meio da igreja. Pastor Joselito dando testemunho a respeito do neto dele, ele foi para o estacionamento, irmão, começou a rir. As pessoas passando, olhando para ele, falando que ele estava maluco. Ele com um diagnóstico que a neta dele não ia sobreviver. Ele foi para o estacionamento. Louco para o mundo. As coisas de Deus são loucas para o mundo. Agora eu pergunto para você, onde é que está a neta dele hoje? Ela morreu? A gente precisa honrar a unção. A gente precisa honrar as direções de Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. Não queira que Deus faça as coisas do seu jeito, porque Deus não vai fazer do seu jeito.
Deus pode chegar para você e falar assim, ó, desça essa escada aqui plantando bananeira e você vai ser curado agora. Você vai ser curado agora. Honre a unção. Honre a unção. Sabe, quando você vê um ministro se movendo aqui no Espírito, pode ter certeza, irmãos, que está acontecendo algo. Ei, irmãos, comece a se apegar nessa unção. Comece a pegar nessa unção. Lá no sábado, irmão, nossa irmã Ana aqui, eu vou usar você aqui. Estava lá, irmão, na hora que colocou a mão sobre a cabeça da irmã, a irmã começou a pular de um jeito que eu pensei que ia bater a cabeça no teto. Mas algo foi feito na vida dela. Porque ela honrou a unção. As pessoas têm medo de falar assim, eu estou venerando o homem, eu estou adorando o homem. Não, o homem está debaixo de uma unção. A glória sempre vai ser do Senhor, irmãos. Sempre vai ser dele. Mas ele precisa manifestar através dos homens. Deus usou uma jumenta, irmão. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Ele não deixa de ser Deus por causa disso não, irmão. O nome dele é glorificado. Talvez você está aqui nessa noite, irmãos, ouvindo essa palavra. E o que você precisa é você honrar a unção na sua vida. Honrar a unção do ministro. Honrar a unção do seu pastor. E você vai ver que coisas vão começar a mudar na sua vida. As coisas começaram a mudar na minha visão espiritual. Quando eu vi Marcos Honório ministrando, eu falei, é isso. É honrar a unção. É o pegado que está sendo falado ali. Eu vendo Deus me ensinando sobre o tempo do fim. Ei, eu já não estou mais naquele tempo não, eu já passei dali. Eu agora já estou lá, já pertinho do céu lá, já pertinho das coisas, já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque a verdade é que vai libertar as pessoas. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu já sou livre. Mas há sofismas, há enganos, programações erradas na mente que precisam ser derrubadas. E você só derruba, irmãos, pela palavra de Deus e pela unção operando na sua vida. Amém, irmãos? Eu não chego aqui, irmãos, fico falando das coisas que eu tenho visto e participado, não. Porque o nome do Senhor está sendo glorificado em outros lugares. Mas pessoas já foram curadas na Bahia, pessoas foram curadas no Ceará, pessoas foram curadas no Rio Grande do Norte. A unção profética, quando ela é considerada, ela faz o milagre acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é levantado como ministro do Senhor é representante do Senhor, é ou não é? Você vai lá na Embaixada dos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos está representando quem, irmãos? Estados Unidos. Ele está aqui no Brasil, mas está dentro de uma embaixada, tá ou não está? Mas está representando os Estados Unidos. Acontece alguma coisa com ele aqui com a lei brasileira? Não acontece nada. Porque ele não está sujeito à lei brasileira, ele está sujeito à lei do país dele. Somos nós, irmãos. Nós não estamos sujeitos às leis espirituais desse mundo natural. Nós não fazemos mais parte dele. Amém, irmãos? Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós nos sujeitamos ao reino dos céus, àquilo que Deus diz, àquilo que a palavra fala. E a gente precisa estar consciente dessas coisas. Então, irmãos, quando você vier para participar de cultos aqui na igreja, se você é da sua igreja, de uma outra igreja, não tem problema algum não, irmão. Chegando lá, se sujeite à unção na vida do seu pastor. Palavra de salvação. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer, irmãos, no meio da igreja é trazer desunião. É botar você contra o seu pastor. É botar você contra os seus irmãos. Esse irmãozinho que está aí do seu lado, olha para ele aí. Ele tem a unção de Deus na vida dele, irmãos. Ele tem a unção de Deus. Ele é filho de papai. Você precisa respeitar filho de papai. Amém, irmãos? Aqui na igreja você precisa se sujeitar às unções. Você precisa se sujeitar àquilo que está acontecendo no meio da igreja. Às vezes nós vemos aqui o louvor, irmãos. Os meninos na unção aqui e a coisa acontecendo aqui. E os irmãos, às vezes os irmãos estão ali, tão longe. Ei, irmãos, comece a participar da unção no louvor. Nós temos orado, irmãos, nos consagrado, colocando nossa vida diante do Senhor. Nós oramos, Senhor, quais são as canções que você quer que a gente cante? Quais são as canções que você quer que a gente ministre? O que agrada ao teu coração? Há um cuidado com a vida espiritual desses meninos, irmãos. Há uma oração minha intensa pela vida de cada um deles. E deixa eu dizer uma coisa para você, o louvor está crescendo, irmãos. Talvez você não veja números, mas espiritualmente algo está acontecendo. Amém, irmãos? Eles estão cantando, estão trazendo céu na terra. Mas eles estão considerando uma unção.
Há uma liderança de Deus na vida deles. Há algo de Deus que eles estão dando valor, que eles estão dando ouvidos. Vou repetir aqui: ouça e honre a unção na vida dos seus líderes, na vida do seu pastor. Às vezes, irmãos, a gente quer o mover de Deus, a gente quer Deus fazendo as coisas, quer as bênçãos do Senhor acontecendo na nossa vida. Mas às vezes a gente não está fazendo a nossa parte, a gente acha que está fazendo. Porque não adianta você orar muito em outras línguas, não adianta você ler muito a palavra. Não adianta essas coisas, irmãos, se você não honrar aquilo que Deus tem colocado na sua frente. Às vezes o que falta para você é honrar o seu líder, é honrar o seu pastor, é honrar a sua igreja, é honrar a unção que está nesse lugar. Amém, irmãos? Às vezes é o que falta para você. Às vezes você está se perguntando em casa: ah, mas o que está faltando? Eu oro tanto, eu faço tanto, oro tanto em línguas. Mas você não está honrando o que você está ouvindo. Você não está honrando a unção que está sendo disponibilizada nesse lugar. E a gente precisa estar atento a essas coisas, irmãos. Sabe, o Senhor tem falado ao meu coração a respeito do nosso pastor, tem falado ao meu coração a respeito dos outros pastores. E eu tenho olhado de uma forma diferente para eles, irmãos. Eu tenho colocado meu coração em sujeição a eles, sabe? Para servir com as minhas orações. Eu não preciso estar perto o tempo todo, não, mas servindo com as minhas orações, servindo com a minha intercessão, honrando a unção que está na vida deles. Porque eu sei que se eles estão bem espiritualmente, eles vão cuidar bem espiritualmente da igreja. E é a igreja que ora pelos seus líderes, irmãos. Somos nós que oramos. Nós ajudamos uns aos outros. Então honre, irmãos, a unção. Quando nós estamos numa terça profética, aí você diz assim: mas Tony, por que falar disso? Por que falar dessas coisas? A igreja está sendo ensinada. Ei, irmãos, prepare o seu coração para os ensinos do Espírito nesses tempos. Prepare o seu coração para coisas que virão da parte de Deus para você aprender. Ei, você vai andar conforme Deus quer que você ande. E no dia que você entender isso, o profético, seja qual for a unção, vai operar na sua vida e você vai ver as coisas do Senhor acontecendo. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Ei, não espere uma mudança de fora para dentro. É de dentro para fora. Por isso que você está sendo ensinado. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida corações ensináveis para receber da palavra de Deus, mais da vida do Senhor acontecendo dentro de vocês. Um desejo ardente de vocês da palavra de Deus, da compreensão das coisas do Senhor, da compreensão da unção operando na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pai querido amado, graças nós te damos, Senhor. Louvamos e adoramos o teu nome, Pai, porque não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não está aqui, Senhor, para suprir as nossas expectativas. O Senhor está aqui, Pai, para glorificar o teu nome, Senhor. E é o que está sendo feito, Pai. Pessoas estão aprendendo do Senhor, pessoas estão crescendo espiritualmente. Eu peço ao Senhor, Pai, que essa palavra de hoje, ela não fique ao léu, ela não fique, Pai, solta no vento, mas que venha ter o efeito desejado do Senhor na vida de cada um de nós, Pai. Eu me coloco nessa condição também, Pai, eu não estou fora dela, não. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos das unções que o Senhor libera nesse lugar. Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, nós te agradecemos pela vida dos nossos mestres, dos nossos profetas, nós te agradecemos, Pai, pelos dons ministeriais em operação nessa igreja. Obrigado pelo crescimento que o Senhor está trazendo, Pai, através dessas coisas, através desses ministérios, Pai. Nós entendemos que você tem a primazia nesse lugar, que você é o dono da igreja, que as coisas vão acontecer, Pai, de acordo com o que você quer, em nome do Senhor Jesus. Rebro seketere mamás. Oh, seketere mamasso. Oh, she show brebramas. Rebro bro so eketere mama 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 mama. Ere ketere mama lama shederere. E obra mama masore kandana lama shederere. E Orebra mamassou, eu rochequei, mamamamamá. Ei, uma nova unção de aprendizado, de ensino nessa igreja. Uma nova unção, uma unção fresca.
desejem a unção fresca. Ramanamachô de Keteremamas. Rombrondorose de Keteremaramalamache. Rebramassure Candaramalamaramache. E de Keteremaramalamache de Keteremaramalamache. Ei, o Senhor está dizendo: sou eu que faço da estéreo mãe de filhos. Ei, eu faço da estéreo mãe de filhos. Yeshua de Candre, Massubro, Cotoroshi, Keteremamas. Ei, de Keteremaramalamacho de Candaramalamaramache. Ei, de Candaramalamaramache de Keteremaramalamache. Ei, não é o diagnóstico do médico, é a minha palavra dentro de você. Ei, Ei, o Senhor está restaurando úteros aqui nessa noite. Ei, todo impedimento sendo retirado agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua unção. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu mover, Pai. Nós cremos no Senhor, cremos no teu Espírito, Pai, nas coisas sobrenaturais acontecendo nesse lugar. Oh, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para obedecer a tua palavra, para obedecer o teu Espírito, para honrar as unções nesse lugar, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, mais da tua palavra, mais da tua palavra, mais da tua palavra, Pai. Mamassore que tere maramache de ore candarama sobro brobrocho de que tere maramaramace. Ei, hanamache de que tere maramalamaramachei. Ei, ele faz da estéreo mãe de filhos. Aleluia. Ele faz da estéreo mãe de filhos. Roma nasce que tere mamamamacho. Deus shebra mamasso. Robroso de candramana se de que tere maramamache. Ei, você pode orar um pouco mais em outras línguas. Ei, de que tere maramalama suri candarama mama de que tere mamas. Ei, bro, so de que tere mama de que tere mamas. Ei, de que tere mama